Aos meus amados irmãos em Cristo, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro. Eu quero louvar ao Senhor mais uma vez pela sua presença, pelo seu apoio e pelo seu interesse de, juntamente conosco, estar em busca do aprofundamento das verdades sagradas das Escrituras. Irmãos queridos, nós não precisamos de muita intelectualidade e nem de teologia complexa para perceber que nós estamos sob o maior ataque espiritual do inferno contra a igreja que a história já viu. Espíritos enganadores e suas doutrinas de demônios se misturam ao culto cristão com tamanho refinamento e requintes de dissimulação que uma geração inteira de crentes já se formou com base em conceitos altamente deturpados. São crentes que chamam o certo de errado e o errado de certo. Crentes místicos, carnais, egocêntricos, gananciosos, sensuais, mundanos e corruptos desfilam suas heresias detestáveis em seus cultos antropocêntricos cheios de modismo, espetáculos humanos e até mesmo o famoso reteté chama de manto aquilo que qualquer criança sabe que não passa de uma gira de macumba, com criaturas possessas ao chão ou aos gritos, escandalizando o mundo e exigindo o reconhecimento do Espírito Santo para aquilo que flagrantemente procede do espírito das trevas. Não obstante, o pastorado feminino, o G12, M12, MDA, os novos apóstolos e patriarcas, os modernos judaizantes com seus berrantes e réplicas da Arca da Aliança, estão lançando os holofotes sobre as sombras e sombreando a Cristo, que é a luz para a qual esses símbolos frágeis apontavam no passado. E se não bastasse, temos que suportar o retorno das vozes autoritárias dos deterministas medievais, negando o livre-arbítrio, a responsabilidade humana, o triunfo universal da cruz e pregando um Deus malévolo, que escolhe os salvos e os condenados ao seu bel prazer, sem lhes dar a menor chance de escolha entre o bem e o mal. Só não são piores que os apedrejadores de igrejas, frustrados, desigrejados ou destemplados, que odeiam a instituição cristã, cospem e ridicularizam o santo ministério e vociferam um discurso agressivo e generalizador, dando a entender que todos são corruptos e perversos e que a única solução é abandonar o cristianismo denominacional. Iludidos por sua própria violência e pelo sangue que carregam nos olhos, não conseguem perceber que o homem é o maior problema do homem, e não as placas denominacionais, e que dentro de um templo ou na sala de uma casa, os problemas do homem serão sempre os mesmos. Essas e tantas outras cenas dantescas da nossa realidade moderna deixam claro que a palavra profética trazida pelo grande apóstolo dos gentios cumpre-se cabalmente nesses nossos dias, que eu não tenho a menor dúvida que são os últimos dias e o limiar do império anticristão. Pelas Sagradas Escrituras, compreendemos que nós estamos nos últimos tempos da Igreja na Terra. Todos os sinais que precedem a vinda de Cristo estão tendo seu cumprimento cabal. Entre eles, a apostasia da fé promovida por Satanás e seus demônios. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Dentro da linguagem evangélica, nós entendemos que Satanás tem comissionado seus demônios como espíritos enganadores, que se intrometem no seio da igreja para enganar. Não temos que adivinhar onde estão e como operam tais espíritos, porque temos o Espírito Santo, que habita na vida da igreja para revelar os ardis e as obras de engano. Na passagem que eu acabo de citar, o apóstolo Paulo reforçou o papel do Espírito Santo. O Espírito expressamente diz. O contexto dessa passagem desvenda graciosamente para a igreja o mistério da piedade na pessoa de Jesus Cristo e a igreja como o agente demonstrador desse mistério. Portanto, a igreja está na terra para sustentar essa revelação de Jesus Cristo contra os poderes do mal, porque ela é a coluna e a firmeza da verdade. Precisamos entender que existem dois mistérios sobrenaturais propagados por agentes humanos:
o de Deus e o do diabo. O mistério de Deus é propagado pela igreja, e o mistério do diabo é propagado por espíritos enganadores, influenciados por demônios. O Espírito Santo vive na igreja de Cristo para torná-la apta a refutar as sutilezas do diabo. A expressão espíritos enganadores pode ter uma referência dupla, tanto a demônios literalmente, como a homens que se tornam agentes de demônios. A Bíblia os identifica como homens maus e enganadores, enganando e sendo enganados. Leia 2 Timóteo 3,13, 2 João 7 e 2 Pedro 2,1. Existem pessoas que se colocam a serviço de Satanás para propagar e disseminar doutrinas falsas e negar as verdades divinas. Essas pessoas tornam-se indubitavelmente espíritos enganadores. Últimos tempos equivale à expressão últimos dias do apóstolo Pedro na sua mensagem no dia de Pentecostes, lá em Atos 2,17. A palavra de Paulo a Timóteo mostra que Satanás opera e manifesta o mistério da iniquidade nesses últimos tempos, quando se constata a exploração do misticismo em nome do Evangelho de Cristo. Espíritos enganadores se intrometem no seio da igreja e produzem falsos sinais e prodígios para impressionar e enganar as pessoas. Aqueles crentes incautos e simples acabam se deixando levar pelo engano. A palavra de Deus é torcida e heresias surgem assim de um modo assustador. Os espíritos de engano envolvem a muitas pessoas, as quais acabam se tornando instrumentos de iniquidade sob o comando subjetivo de Satanás. Esse tipo de problema, amados, tem produzido também racionalismo barato e incredulidade quanto aos verdadeiros milagres sobrenaturais. Para deter a operação do espírito do engano, a liderança evangélica precisa ensinar mais a palavra de Deus ao povo, a pura palavra de Deus. A liturgia de nossos cultos, meus amados, está sendo sufocada por programações tão extensas e intensas que não há mais espaço para a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode sufocar e deter ao poder dos espíritos enganadores que se intrometem em nossas igrejas. A palavra apostasia significa negação e abandono da fé cristã. Nos primórdios da igreja, Paulo já percebia alguns sinais típicos do ataque sorrateiro dos espíritos de engano. O texto ele nos faz entender que certas pessoas desqualificadas espiritualmente se deixariam levar por espíritos, tornando-se agentes do engano. Essas pessoas produziriam conceitos falsos de salvação, de santidade e de regras sociais também. Algumas igrejas e lideranças acabam se desviando das prioridades divinas e aderem às práticas incoerentes com o verdadeiro cristianismo, insuflando falsos conceitos para dominar os sentimentos e os corações das pessoas através de procedimentos antibíblicos. Esses espíritos enganadores induzem as suas vítimas ao auto-engano, pois se escravizam a certos comportamentos que ofendem ao Espírito Santo. Nós fomos chamados à liberdade em Cristo, não à escravidão de regras de homens. Normalmente, esses espíritos enganadores enganam-se a si mesmos, porque não conseguem praticar suas próprias regras e ideias. Assim, meus amados, eu peço cuidado com os defensores do púlpito cor-de-rosa, porque o papel de homens e mulheres já está claramente delineado nas Escrituras. Cuidado com os falsos arautos do amor que tentam introduzir conceitos homoafetivos no ambiente cristão. Cuidado com os derrubadores de crentes e com os derrubados, porque o Espírito Santo levanta sempre. Quem abate as vidas é Satanás. Cuidado com os curandeiros e hipnotizadores engravatados. Seus gritos esquizofrênicos escondem muitas vezes uma técnica de manipulação mental que facilmente domina os mais fracos. Cuidado, meus queridos irmãos, com o moderno apostolado cercado de pompa, vaidade e que promove um evangelho ignorado por todas as gerações anteriores de cristãos. Cuidado com os vendilhões da fé. Dízimos não são barganhas, não compram saúde, nem paz, prosperidade, muito menos salvação. Aliás, por muito menos do que estão fazendo nas igrejas atualmente, Jesus expulsou os cambistas do templo. Cuidado com os intelectuais que se julgam donos da nata teológica, arrogantes, agressivos e irônicos, negam tudo o que cremos em nome de filosofias medievais pautadas no determinismo.
Deus é soberano e o homem é livre. Essa é a verdade pregada nas Escrituras. Cuidado com as giras de Umbanda, que transformam igrejas em terreiros. Seja cuidadoso, antes de atribuir ao Espírito Santo uma cena que promove escândalo, indignação e medo nas pessoas. Cuidado com os profissionais religiosos da TV. Eles são especialistas em arrancar dinheiro dos incautos e vender uma caricatura do autêntico Evangelho. Cuidado para que você não seja a próxima vítima dessa era anticristã. Jesus está voltando. Agarremo-nos à sã doutrina. Abrace o fundamentalismo bíblico e se afaste de tudo que não possua base sólida nas Escrituras. Creia no arrebatamento e prepare-se para este evento único e próximo, santificando sua vida, radicalizando seu compromisso com a cruz e rejeitando toda nova proposta da modernidade. Que Deus nos guarde dos espíritos enganadores e das doutrinas de demônios.